Primeiro, vamos falar um pouquinho da inseminação artificial versus monta natural. São dados mundiais acá. Eu tive há uns 15 dias fazendo uma charla no Congresso Mundial de Fertilidade de Búfalos, que foi em Irlanda, e falamos sobre esses temas acá. Hoje, como o Gabriel disse, a inseminação artificial no mundo, ela é muito utilizada como ferramenta pela genética, pela transmissão genética, e para controle de doenças, enfermidades reprodutivas, principalmente. Entretanto, esses são dados de literatura internacional. Solamente 20% delas vacas do mundo, como eu mostrei para vocês, são inseminadas. Por que se é uma ferramenta importante que controla as enfermidades, que melhora a genética, por que o produtor não está utilizando em todo o mundo a inseminação artificial? Essa é uma grande pergunta, né? É uma pergunta que todos nós temos que fazermos para nós outros que trabalhamos com reprodução. Então, esta é hoje a realidade. Solamente 80% usam a monta natural e solamente 20% do produtor no mundo usa a inseminação artificial. Recordando que em Brasil é de 10 a 15, como na Argentina também de 10 a 15 que usam a inseminação artificial. Bom, quais são os fatores que limitam o uso da inseminação artificial para o ganho genético? Primeiro, como o Gabriel disse, não vamos perder muito tempo, mas a detecção do selo é um grande problema, principalmente para nós outros que temos zebu. Vocês sabem que o selo de uma taurina é um selo que tem mais ou menos 18 horas de duração. O selo de uma cepuína tem 12 horas de duração. Então, é mais difícil detectar o selo de uma zebu que o selo de uma tauro. Mas, independente de zebu ou de tauros, detectar o selo é um grande problema, com que seguramente a inseminação artificial não tivesse uma eficiência em todo o mundo. Então, essa baixa eficiência de um trabalho já publicado por Gabriel há muitos anos mostra muito bem. Uma outra coisa é o anestro pós-parto. Está desconfigurando um pouco o computador, mas penso que não teremos problema. Como o Gabriel já mostrou para nós outros, né? Temos pouca ciclicidade no início do pós-parto, porque a vaca não produz hormonas que fazem com que se tenha um crescimento folicular ovulação, principalmente a LH. E a LH crescendo se produz estrógeno e progesterona. Isso se deve principalmente a questões nutricionais ou a presença do terneiro, como o Gabriel já adiantou. E fizemos vários trabalhos, só para confirmar, trabalhos em Brasil. Acá temos 80% de vacas em anestro quando deveriam estar grávidas. Então, mirem que é um problema de eficiência reprodutiva. Como poucas estão ciclando acá, vamos ter seguramente um intervalo entre parto mais prolongado. Esta é a realidade de Argentina, de Brasil, de vários países da América Latina, que ter uma ovulação atrasada. E o que se fez com a tecnologia, de forma muito simples, se desenvolveu tratamentos utilizando os hormonas que as vacas produzem quando estão ciclando, principalmente a progesterona, produzida pelo corpo lúteo na vaca ciclando, e os estrógenos produzidos por um folículo dominante. A ciência estudou a possibilidade de tratar os animais com progesterona e com estrógeno, com a mesma hormona, e tivemos acá um prime de progesterona que pudemos induzir uma ovulação temprana. Então, hoje tem tecnologia para não mais uma vaca ovular com 100, 200 dias, e sim uma vaca ovular com 50 dias de pós-parto. Esta é a coisa mais importante, porque aumentamos com esses tratamentos a pulsatilidade e a LH, e esta ovulação é muito sincronizada e podemos inseminá-la. Então, esse é o conceito dela IATF. Então, as que quedam prenhadas cá, que é 50% em promédio em ganado de carne e 35% em ganado de leite, já quedam prenhadas. As que não quedam prenhadas, empeçam a ciclar. Então, temos outra vantagem, a vantagem de usar esta ovulação e a vantagem de utilizar a indução de ciclicidade para a monta natural, detecção de selo, outras coisas. Então, este que é o grande cambiamento do tratamento com sincronização, comparando com os sistemas tradicionais de reprodução
que temos em América do Sul. Bom, esses tratamentos hormonais, eu não vou perder muito tempo, mas nós publicamos com o Gabriel esse trabalho aqui já há muitos anos, mas eles tentam aumentar essa eficiência reprodutiva no pós-parto. E eu vou começar a falar agora de resultados práticos, de estudos aplicados na finca. A primeira, já fizemos um estudo comparando monta natural com detecção de selo e inseminação artificial, ou IATF. Então, fizemos 3 grupos. Então, pegamos, esse aqui como são investigação, são a mesma finca, o mesmo grupo, o mesmo período pós-parto, e tentamos sacar todas as variáveis possíveis. Então, 150 vacas tiveram exposta a touro por 45 dias, com 50 dias pós-parto iniciando a monta. Tivemos acá 150 vacas que detectamos o selo e fizemos uma inseminação artificial, mas 150 vacas fizemos uma IATF no início da estação de monta e detectamos aquele selo induzido pós-IATF, das que não quedaram prenhadas. Esses 150 vacas fizemos uma IATF, esperamos 10 dias acá e colocamos touro para fazer a monta. Então, são 4 grupos com 600 vacas, o mais próximo possível em termos de eficiência, para tentar não sacar os dados. Essa é parte de dados que Gabriel mostrou. Aqui são 90 dias de estação de monta, aqui está o meio da estação de monta e aqui os primeiros 45 dias. Acá todos os grupos foram colocados com touros, um touro para 30 vacas. E acá são os tratamentos experimentais. Então, mirem, acá a prenhez de touro, que acá a prenhez de detecção de selo mais inseminação artificial, acá a prenhez da IATF seguida de detecção de selo e acá a prenhez de IATF seguida de touro. Então vamos comparar acá os resultados. Mirem que aqui são grupos contemporâneos, aqui são grupos contemporâneos. Então mirem acá, quando nós outros introduzimos a detecção de selo de retorno da IATF, comparando com touros, perdemos 11 pontos percentuais em prenhez por detectar o selo. Quando nós outros detectamos selo pós-parto, comparando com touro, perdemos 21 pontos percentual em prenhez, comparando a observação de selo com a monta natural. Então, de uma forma general, a detecção de selo diminui a eficiência reprodutiva. Esse é um conceito que todos nós que estamos acá sabemos, e é um conceito que muitos produtores não usam a inseminação artificial por perderem eficiência reprodutiva. Então, a inseminação artificial é menos eficiente em reprodução quando comparada à monta natural. Mas mirem uma análise aqui muito simples. Se compararmos a monta natural com uma IATF seguida de monta natural, em vez da IATF, da inseminação, reduzir a eficiência reprodutiva, a inseminação está melhorando e muito a eficiência reprodutiva. Então, é um cambiamento de conceito. O conceito hoje é que se nós outros introduzirmos inseminação em uma finca por IATF, nós vamos ter uma eficiência reprodutiva melhor do que com monta natural, e não pior do que com monta natural, como era quando teníamos a tecnologia de detecção de selo. Então, isso é um cambiamento completo da forma de verificar a inseminação artificial para as ganaderias como um todo. Isso se passa também em leite e se passa em carne, como estamos mostrando para vocês. E aqui, quando nós outros colocamos touro em todos os grupos, quando usamos a IATF, até melhoramos em 8% a quantidade de terneiros no final da estação de monta, comparando com os grupos que não tiveram IATF. Então, mirem, é melhor a eficiência e produz mais terneiros. Então, cambiou totalmente a ideia que a inseminação poderia diminuir a eficiência reprodutiva. Bom, fizemos outro trabalho que publicamos também há alguns anos, comparando monta natural com uma IATF e monta natural. Isso foi para tentar compreender se os dados tinham repetibilidade. Então, pegamos 500 vacas, o mesmo grupo de animais,
A única diferença é que metade dos animais, no início da estação de monta, tuvieron na IATF e acá não tuvieron. E mirem que os animais acá depois foram submetidos aos mesmos touros. Então não temos efeito de grupo e não temos efeito de touro na prenhez desses 500 animais. A única coisa é que nós sacamos os touros quando sacamos o dispositivo, esperamos alguns dias e retornamos os touros para não quedarem prenhadas as vacas que manifestam-se por la sincronização. Então vamos comparar os dados, aqui na curva de sobrevivência. Mirem que acá está a prenhez por touro e aqui está a prenhez por IATF seguida de monta com touros. Então o que vimos? Já com 10 dias de estação de monta, lá IATF já 50% das vacas quedaram prenhadas. Para que a monta natural chegasse a 50% de vacas prenhadas, foram necessários 44 dias a mais que o sistema IATF mais touro. E ao final da estação de monta cá, tivemos 9% mais terneiro quando usamos a IATF, comparando que quando não usamos. Se recordem que os touros estão no mesmo grupo, então não tem efeito touro. As vacas estão expostas aos mesmos grupos de touro. E mesmo assim, tiveram 9% mais de prenhez. Então, o que vimos? Um período pós-parto mais precoce, quando a prenhez mais precoce com a IATF, tivemos mais terneiro acá. E mais uma vez, a IATF, ou a inseminação, os programas de inseminação artificial, foram mais eficientes que a monta natural. Então, mais um estudo mostrando um cambiamento de conceito. Então, usar a inseminação, logicamente, associada à sincronização, melhora a eficiência reprodutiva e não piora a eficiência reprodutiva. Então, fizemos mais um estudo, comparando todos esses sistemas acá, porque esse é um tratamento que hoje fazemos muito em Brasil, que é colocar logo início de estação de monta, o mais temprano possível no parto, já hacemos uma IATF, e 10 dias depois colocamos touro para repasse, e mirem que a eficiência reprodutiva desses 70% de vacas prenhadas é menos de 12 meses de intervalo entre parto. Então, em 21 dias de estação de monta, com um sistema desse acá, é possível emprenhar 70% das vacas, sendo que 50% de alto valor genético, porque é de inseminação artificial. Bom, acá esse sistema coloca touros para repasse. E se nós outros ressincronizarmos, usarmos a ressincronização para ter mais terneiros produzidos por inseminação artificial e para depender menos de touro. Você sabe que touro custa muito caro. O touro custa caro, o touro, onde você coloca um touro, coloca uma vaca e meia, tem custo de oportunidade para vacas no lugar de touro, e toda a manutenção dos touros na finca e a genética dos touros por monta natural é pior que a da inseminação artificial. Aí começamos estudos tentando sincronizar com 2 protocolos, um protocolo muito simples, onde nós outros fizemos a IATF. Acá é o retorno das vacas que não estão em selo, são dados reais. Nós sacamos o touro, não colocamos mais os touros, passamos no ultrassonido com 30 dias, as que estão vazias, hacemos uma outra IATF. Então, o intervalo entre inseminação a cada 40 dias. Para diminuir esse intervalo, desenvolvemos esse outro sistema cá, onde nós outros sacamos os touros também, mas não esperamos 30 dias para implantar as vacas. Com 22 dias implantamos as vacas com estrógeno acá, sacamos o dispositivo e no momento de sacar passamos no ultrassonido, e as vacas que não estão prenhadas já damos prostaglandina e com 32 dias inseminamos. Qual é a diferença? Ganhamos 8 dias de estação de monta. Então, para tentar diminuir o intervalo entre serviços, que estamos implantando as vacas mais temprano, para ganhar tempo no sistema de reprodução. Para isso, fizemos um trabalho muito extenso, com monta natural, IATF com um serviço, IATF com ressincronização e mais um serviço. Então, mira esse estudo acá. Esse estudo tem mais ou menos 1.000 vacas. Tentamos controlar as vacas nas fincas e dividimos as vacas em 4 grupos. 250 vacas, colocamos
uma monta natural, então somente monta natural, sem nenhum tratamento. 200 vacas usamos uma IATF e colocamos 10 dias depois touro, em 90 dias de estação de monta. Mais 200 vacas, 250 vacas, fizemos uma inseminação, 30 dias depois passamos o ultrassonido, as vacias, 40 dias receberam na segunda, 10 dias touro para final de estação de monta, e mais 250 vacas, uma IATF, solamente que em vez de 30 dias, usamos o protocolo de 22 dias, hicemos uma segunda inseminação e colocamos touro. Então, são fincas semelhantes, grupos semelhantes e mesmo período. Então, vamos ver os dados. Primeiro dado, vamos começar aqui com os touros. Mirem que tivemos em 90 dias 45% de prenhez, e a prenhez de los touros foi a mais baixa que todos os outros grupos. Quando hicimos uma IATF seguida de touro de repasse, fomos para 71% de prenhez, sendo que 40% de IATF e 31% de touro repasse. Acá hicimos, com 30 dias, uma segunda IATF, já chegamos a mais de 70%, e cerramos com 83% a taxa de prenhez. E aqui fizemos o protocolo de 22 dias, então emprenhamos mais temprano a segunda inseminação e fechamos também com 80%. Então, mirem que é possível acá, mais uma vez, verificar que na ressincronização, esse é um conceito novo também, que é importante nós outros discutirmos, nós outros teríamos comparado touro com uma IATF touro. Mas agora estamos comparando uma IATF com touro e uma IATF com ressincronização. Mirem que quando ressincronizamos, a prenhez de touro é menor que a prenhez de ressincronização, tanto na parte precoce da estação de monta, quanto estatisticamente no final da estação de monta. Então, utilizar uma ressincronização pode significar aumentar a quantidade de vacas prenhadas, porque vamos dar um segundo estímulo de ovulação para vacas que possivelmente entraram em anesto. E mais uma vez acá, se colocarmos inseminação artificial, emprenhando mais do que monta natural. Então, mirem, de 45 passamos para ou 70 com uma ou 80 com duas. Então, mais uma vez, usar inseminação com IATF melhora a eficiência reprodutiva, comparando com monta natural, e não piora a eficiência reprodutiva, como historicamente nós outros sempre tivemos esses resultados. Então, são dados muito claros que sincronizar e ressincronizar pode ser uma coisa interessante no sistema de ganaderia, aí, no caso acá de cria. E se nós outros usarmos a terceira IATF, fazermos não 2, e sim 3, e não necessitarmos mais de touro. Então, nós outros estudamos muito isso, acá tem 1.500 vacas, onde, na mesma finca, hicimos 3 grupos. Uma IATF touro, 12 IATF touro, e 3 IATF sem necessidade de touro. Então, o que hicimos? Uma IATF touro, uma estação de monta de 64 dias, aqui, uma sincronização, 22 dias, segunda sincronização é touro. E acá, uma sincronização, 22 dias, segunda sincronização, 22 dias, terceira sincronização. Por que a estação de monta foi de 64 dias? Porque usamos aquele protocolo que se insemina a cada 32 dias. Então, 3 vezes 64 dias de estação de monta. Então, esses foram os 3 modelos, aqui a quantidade de vacas usadas por modelo, e aqui os resultados. Miriam, primeira IATF, segunda IATF, terceira IATF. Com 64 dias, tivemos 87% de vacas prenhadas, 100% por inseminação artificial. Segundo grupo, primeira IATF, segunda IATF e terceira com touro. Também 87%, quando demos 12 estímulos e colocamos touro. E aqui, uma IATF e touro. Mirem que interessante acá, mais uma vez, quando nós usamos somente um estímulo, comparando com 2 estímulos de sincronização ou com 3, estatisticamente, mais ressincronização
significa mais prenhez ao final da estação de monta. Provavelmente acá, vacas entraram em anestro depois de uma sincronização e não foram estimuladas por uma segunda vez. Estatisticamente, nós tivemos menos prenhez. Então, mirem acá, ó, a ressincronização para IA, produzindo mais prenhez que monta natural de repasse. Então, mirem que a monta natural está perdendo para UNA e ATF e a monta natural está perdendo para a ressincronização em termos de eficiência reprodutiva. E, logicamente, a inseminação melhora a genética em todos os sistemas por usarmos os melhores touros disponíveis no mercado. Então, são dados aí bem confiáveis em termos de eficiência. Então, mirem que estamos fazendo hoje, por exemplo, 1, 2, 3 IATF, mais de 80% de vacas prenhadas em 64 dias de estação de monta. Então, mirem, 2 meses de estação de monta em vacas paridas em anestro, porque temos 80% de anestro, ter por inseminação artificial mais de 80% de prenhada, com intervalo entre partos aqui de 12 meses, realmente é uma tecnologia que merece muita atenção de todo o setor ganadeiro. Tá? Então, isso aqui são dados reais. Logicamente, se a finca não tem a mínima condição nutricional, isso aqui não vai funcionar. Mas se ela tiver uma condição nutricional mínima, logicamente, nós conseguimos dados muito parecidos com esses que estão acá, que vocês podem ver. Então, acá não necessita mais de touro. Podemos produzir terneiros em muitas frequências sem a necessidade de touro. Isso aqui, em Brasil, ainda é muito pouco usado. Em Brasil, se usa 80% UNA e ATF e touro. A ressincronização é usada hoje somente em 20% dos casos, por vários problemas de mão de obra, de passar ultrassonido, de retornar à finca. Então, ainda estamos usando pouco a ressincronização, mas é uma tecnologia que necessita ser analisada com mais atenção para os sistemas. Aqui, como o Gabriel, eu vou mostrar para vocês o porquê que o protocolo é interessante. Aqui é um trabalho que fizemos comparando solo vacas sincronizadas ou não sincronizadas, um trabalho que publicamos agora, a Theriogenology, onde comparamos, ó, grupo controle, muito parecido ao trabalho de Gabriel, estrógeno com progesterona e ECG. Colocamos um touro para 10 vacas na primeira semana e depois um touro para 25 vacas até o final da estação de monta. Lembrando que o grupo é o mesmo, os touros são o mesmo e as vacas são equilibradas por 3 tratamentos. Então não tem efeito touro nenhum, elas foram todas expostas aos mesmos touros. Aqui são primíparas, são vacas primíparas que normalmente têm um anestro muito forte no pós-parto, e tanto que tem anestro forte no pós-parto, que miram que prenharam muito pouco as vacas do grupo controle. Aqui é o grupo progesterona e ECG, já que 50% quedaram prenhadas no início da estação de monta. Aqui é o grupo progesterona e estrógeno, necessário 40 dias mais para prenhar 50%, e ao final acá emprenharam, a ECG emprenhou 13% mais, ao final, teve 13% mais terneiro usando esse tratamento do que este, mas mira o grupo controle. Para prenhar 50%, foram necessários 90 dias de estação de monta. Mirem como o tratamento induz ciclicidade e faz com que as vacas quedam prenhadas muito mais temprano. Então, como o Gabriel mostrou para você, essas vacas acá vão parir temprano, vão ter os melhores terneiros para macho, os melhores terneiros para fêmea. Então, a ser prenhez temprana é muito importante para a ganaderia como um todo. Então, estão aí os dados, e a ECG com progesterona é uma coisa muito interessante. Mas agora vou falar sobre uma nova tecnologia que estamos estudando já mais ou menos há uns 5 anos, que é tentar diminuir mais ainda o intervalo entre inseminações. Então, só para recordar com vocês, aqui são 3 inseminações em 80 dias, sendo aquele primeiro protocolo de ressincronização com 30 dias. Acá são 3 inseminações com 22 dias, nós
de 80 cale para 64 dias, 13 inseminações. Já mostrei para vocês a eficiência desses dois. E agora estamos desenvolvendo um protocolo que nós inseminamos a cada 24 dias, então são 48 dias de estação de monta, mira, 1 mês e meio, a ser 13 inseminações, solo que essas aqui hacemos ultrassonografia para ver a prenhez no útero. E esta cá estamos fazendo a ultrassonografia no ovário para verificar a presença de corpo lúteo. É uma forma de diagnóstico diferente. Mas mirem que é muito agressivo como programa, porque em 1 mês e meio poderíamos emprenhar 80% de animais, vacas paridas em anestro. Então, é um sistema muito interessante e a cada 24 dias estaríamos inseminando as vacas não grávidas, ok? Como funciona como conceito? Como conceito funciona desta forma cá. A vaca está ovulando, ela ovula, forma um corpo lúteo. Este corpo lúteo acá, no meio do ciclo, está ativo, produzindo progesterona. E se a vaca não está prenhada, produz prostaglandina, ele vai entrar em atresia, no dia 21, 22, acá, temos já um corpo lúteo em atresia. Se a vaca está prenhada, o interferontal vai bloquear a produção de prostaglandina e vai manter este corpo lúteo. Então, temos no dia 22, duas coisas muito bem estabelecidas. Ou a presença de um corpo lúteo ativo, que ela está prenhada, ou a presença no ovário de um corpo lúteo inativo, ou ausência, ou um corpo lúteo sem vascularização, ela estaria vazia. Então, o diagnóstico de gestação não seria mais com 30 dias no útero, seria no dia 22 no ovário. O que ganhamos? 8 dias de intervalo entre serviços. Então, somos mais eficientes em inseminar a vaca vazia. Isso que é importante para a eficiência reprodutiva como um todo. Então, aqui não sei se vocês tem uma luz lá, não sei se está verificando bem. Acá é um corpo lúteo que está ativo, né? Vou retornar acá para vocês, vamos ver se retorna. Então, aqui um corpo lúteo vascularizado de uma vaca prenhada. Mirem o fluxo sanguíneo com ultrassonografia Doppler, mostrando que esta vaca tem grande probabilidade de estar prenhada no dia 22. Acá é um corpo lúteo já pequeno, sem vascularização, de uma vaca que já está vazia. Então, nós no dia 22, esta vaca que está vazia acá, seria já ressincronizada e teríamos a possibilidade de inseminá-la. Então, o que nós fazemos hoje? Temos uma classificação, aqui são os corpos lúteos de vacas prenhadas, e acá são os corpos lúteos de vacas não vacia, com a vascularização central e a vascularização periférica. Então, temos uma classificação onde diagnosticamos. Então, como fazemos hoje? Nós outros introduzimos, no dia 14, um implante de progesterona. Problemas. Se aplicarmos estrógeno no dia 22, não estamos tendo luteólise. Mas se aplicarmos estrógeno no dia 14, aonde o concepto ainda não produziu interferontal para bloquear receptor de ocitocina, o estrógeno está sendo luteolítico. Então, não podemos usar estrógeno quando usamos um protocolo com dia 14 para o Doppler. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um implante. Esse implante acá, nós estamos aumentando a progesterona para bloquear a LH. O que temos então? Quando temos um folículo dominante, bloqueamos a LH, ele vai entrar em atresia, está empeçando um novo folículo, e no dia 22, quando a vaca for diagnosticada como não prenhada, ela está não pregnante, porque tem um corpo lúteo fora de los padrões, nós sacamos o dispositivo, cipionato, prostaglandina, ECG, e inseminamos essa vaca no dia 24. Então, o intervalo entre inseminações passa de 32 ou 40 para 24. Então, ganhamos mais tempo, certo, de intervalo entre partos. Então, de uma forma simples, é isso que estamos fazendo. O diagnóstico é no ovário e não é mais no útero, ok?
Bom, isso aqui só para mostrar para vocês, foram vários estudos que nós fizemos, nós aplicamos, no dia 13, não 14, mas é a mesma coisa, 1,5 miligramas de benzoato de estradiol. Mira a vascularização, quando aplicamos estrógeno, caiu. La prenhez da primeira inseminação caiu de 32 para 14. Mirem que foi luteolítica a aplicação de estrógeno no dia 13. E quando nós outros ressincronizamos, emprenharam no mesmo. Então, esta queda estatística cá e esta queda na vascularização se deve por causa do estrógeno que foi aplicado. Então, tem nenhum grupo que foi aplicado, outro grupo que não foi aplicado. Então, aqui mostrando para vocês os sistemas. Então, esses dois sistemas funcionam bem, mas esse sistema cá com estrógeno está tendo luteólise. Mira, nós acompanhamos lá o fluxo sanguíneo. Quando a gente não aplica estrógeno, quando aplica estrógeno, induz luteólise. Então, esse sistema cá não está funcionando se usarmos estrógeno. Deixar bem claro, não pode usar estrógeno acá, que vai perder la prenhez, não la prenhez sincronizada, vai perder la prenhez anterior, que foi hecha, certo? Que esta prenhez acá foi na inseminação anterior. Então, não usamos o estrógeno de forma alguma. Mas começamos a controlar mais de 100 animais por grupo, comparamos no mesmo grupo prenhez com o protocolo 22-32, ou prenhez 14, 22, 24. Então, aqui, prenhada, não hicemos nada, vazia, sacamos, prostaglandina e ATF. Passamos o ultrassonido no dia 30 para confirmar a prenhez desse modelo, para confirmar a prenhez desse modelo acá também. E depois fizemos a confirmação mais adelante. Então, mirem, prenhez a la primeira inseminação, prenhez a la segunda inseminação e prenhez total, com 12 inseminações. A cada 24 dias, emprenhamos 76%. A cada 32 dias, emprenhamos a mesma coisa, 77%. Então, mirem que esse foi um estudo que validou a possibilidade deste protocolo, certo? Pegamos 448 vacas, fizemos somente o protocolo para verificar se estavam prenhadas ou não, e verificamos se estavam prenhadas com o dia 30 cá para checar. Então, mirem, primeira, segunda, 75% de vacas prenhadas com 24 dias de estação de monta. Mirem que 21 dias de estação de monta, se nós tivéssemos 100% de detecção de selo, nós estaríamos emprenhando um grupo interessante de vacas. Aqui, mire que com 24 dias de estação de monta, estamos prenhando 75% dos animais. Então, é um programa muito interessante em termos de eficiência reprodutiva. Aqui, mais animais também, ó, primeira, segunda, 24 dias, 200 animais, 77%. Isso aqui para validar os programas. Então, está funcionando, está funcionando. Pegamos 494 vacas paridas, fizemos na primeira, na segunda e na terceira, certo? Acá, 3 inseminações em 48 dias de estação de monta, implantando a cada 14 dias. Mirem, prenhez na primeira, na segunda, na terceira, ó, 80% de vacas prenhadas com 48 dias de estação de monta. Então, é possível hoje programar também a inseminação usando protocolos com outros sistemas, como o sistema Doppler, como estamos falando para vocês. Em vacas de leite, nós estamos estudando outra possibilidade. Por quê? Porque se usarmos o protocolo com 14 dias e 24, vamos ter problemas de calendário. Então, estamos usando um protocolo de 18 dias, 26 dias do ultrassonido e 28 na inseminação. Então, protocolamos lunes, 8 dias, martes, miércoles, jueves, inseminamos. Esperamos 18 dias, colocamos no implante, 8 dias, 10 dias inseminando, e assim por diante. Então, fizemos 13 inseminações, e sempre lunes, martes, jueves, lunes, martes, jueves. Então, a cada 28 dias, estamos fazendo uma inseminação, e não a cada 24 dias. Mas se nós outros dividirmos 28 por 21, esse programa tem 75% de taxa de serviço, 75%.
Você sabe que no mundo todo a média de taxa de serviço gira em torno de 50%. Então, mesmo com inseminações a cada 28 dias, estamos tendo uma boa taxa de serviço nesse sistema. Então, 3 inseminações em 56 dias, certo? Então, aqui, ó, se está grávida, não hacemos nada. Se está vacia, inseminamos. Se está grávida, não hacemos nada. Se está vacia, inseminamos. E assim, de uma forma, sempre no mesmo dia da estação da semana, programando a reprodução dos animais. Então, aqui alguns dados preliminares. Em vacas de leite, os mais falso positivos, 14%. O que seria falso positivo? É vacas que estavam prenhadas com o corpo lúteo ativo e depois não foram confirmadas. Isso pode ser vários motivos, mas o principal é mortalidade embrionária. Ela estava prenhada, vocês sabem que muitas perdem, principalmente em vacas de leite. E como o diagnóstico é muito precoce, aí que vamos verificar mais possibilidade de perda gestacional. Então, mirem aqui para fechar, 3 inseminações, nesta finca cá, foi possível emprenhar aqui quase 80% com 3 inseminações, ok? Então, para compreender melhor o processo, aqui, a cada 40 dias, tem uma taxa de serviço, comparando 21 como ideal, de 52%. A cada 32 dias, tem uma taxa de serviço de 66%. E a cada 24 dias, tem uma taxa de serviço próximo de 90%. Comparando que o ideal do ideal seria 100% de vacas ciclando com 100% de detecção de selo, que isso não existe em nenhum lugar no mundo. Então, mira que esses modelos aqui já estão muito próximo do que seria o ideal. Então, a sincronização hoje está ajudando o produtor a otimizar o sistema reprodutivo de uma forma muito positiva para tentar produzir um terneiro vaca anho, né? Ou tentar intervalos entre partos próximo de 12 meses. Isso aqui se faz solamente com um especialista em reprodução. É impossível fazer isto se não tiver um especialista de reprodução que programa todo o sistema e que faz o controle reprodutivo das vacas vacias. Isso aí necessita de gente especializada para ser programas como esse em todo o mundo. Então, para finalizar, aqui está um sistema muito interessante, porque aqui tem 300 vacas paridas. Mirem os terneiros aqui, os terneiros têm 40 dias. Então, essas vacas aqui, paridas, já vão estar sendo inseminadas. 80% delas estão em anestro, ou mais de 80%. E mirem que 50% quedam prenhadas. Então, mirem que interessante, né? Elas vão estar pós-parto muito precoce e já vão estar prenhadas. Isso é importante para ter um intervalo de parto próximo de 12 meses. Então, esse tratamento, quanto mais temprano, melhor, porque usamos a ressincronização para melhorar o sistema. Só recordando, né? E esses sistemas fez com que o mercado brasileiro passasse de 7 milhões para quase 14 milhões de inseminação. Nós dobramos a quantidade de doses vendidas nos últimos 15 anos. E lá IATF, que era 1% das inseminações em 2002, hoje é 85% das inseminações. Então, mirem que esse sistema de reprodução programada está sendo usado hoje pelo produtor brasileiro. Mas tudo isso representa 10 a 12% das vacas em idade reprodutiva. O Brasil ainda usa 90 a 88% de monta natural para produzir terneiros. Não usa a inseminação artificial na grande maioria do sistema. Por quê? Provavelmente porque nós precisamos, para fazer essas 11 milhões de sincronização, nós estimamos que tenemos 3.500 especialistas no campo. Para ser 20% de vacas inseminadas, vão precisar de 7.000 especialistas no campo. E não provavelmente seja um dos problemas, né? Ter muita gente prestando serviço que é um problema, imagina que a Argentina seja o mesmo, né? Então, qualificar pessoas hoje é muito importante, porque senão vamos continuar inseminando 10, 12%. Para implementar esses programas, precisamos de gente especializada no campo,
haciendo controle, haciendo programa, porque se não fizer a coisa bem feita, a prenhez vai ser baixa e o produtor não vai dar sequência à sincronização. Para terminar aqui, esse é um estudo que eu publiquei há 2 anos, sobre os ganhos econômicos da IATF. Isso aqui foi em 2015, hacíamos na época 10 milhões de IATF, e mostrando que para a cadeia, comparando com a monta natural, nós produzimos 8% mais de bezerros, 20% mais de quilos al destete, 30 quilos por cento mais de carcaça. Então, a IATF hoje em Brasil, comparando com monta natural, ela está agregando à cadeia de produção de carne $500 bilhões. É muita plata, né? Então, hoje já temos ganhos positivos econômicos. Sabia que fizemos várias análises econômicas para o produtor que paga o veterinário, que paga os fármacos, que paga o sêmen. Comparando com a monta natural, ele tem um ganho econômico de 30% por hectare. Então, a ser IATF ganha mais plata, a ser IATF é mais rentável que monta natural, tá ok? São várias análises econômicas hechas, e o Gabriel mostrou acá em Argentina, e os ganhos são muito favoráveis. Mas a grande pergunta é por que ainda hacemos tão pouco, né? E deveríamos estar fazendo muito mais que hacemos hoje lá em IATF. Então, agradecer, eu tenho mais de 40 alunos de maestria e doutorado que fizeram a grande maioria desses trabalhos que eu mostrei para vocês. Agradecer às agências financiadoras, Gabriel, que conheço há 30 anos e hacemos trabalho juntos em colaboração. Espero ter trazido para vocês acá informações que são positivas também para a Argentina. Muitas graças.